Olá meus amigos, eu sou Rodrigo Fonseca, sou diretor de criação da Novo Estúdio. Eu vou estar nesse vídeo me apresentando e falando um pouco do que eu fiz na minha vida profissional. Eu tive um contato numa agência de publicidade na década de 90, eu fazia curso de desenho e eu fui direto no departamento de criação. Então eu vi os diretores de arte criando junto com os redatores e ali eu tive certeza de que era o que eu queria fazer na vida. Então eu passei boa parte dessa época desenhando, porque era o que eu podia fazer na época. Estava fazendo um curso de desenho, então eu ficava desenhando o tempo todo. Isso aí foi em 93, 94. Logo depois eu entrei numa escola técnica de comunicação, onde eu tive conhecimento de como funcionava uma agência de publicidade, o que um diretor de arte fazia, o que um redator fazia, o que o mídia fazia, o atendimento. Dali pra frente eu nunca tive dúvida que o meu caminho seria no design, seria na direção de arte. Eu estudei desenho industrial, onde você se torna um designer, onde você aprende os fundamentos do design. Eu fiz projeto de produto e fui trabalhar numa empresa de design que era focada em comunicação visual. Ela fazia trabalho para ponto de venda, para mobiliário urbano. Eu fiz muito projeto de stand nessa época e resolvi fazer uma faculdade de publicidade e propaganda. Foi aí que um dos professores de publicidade e propaganda, um professor de redação publicitária, ele me fez uma proposta. Ele falou: Rodrigo, eu tenho um trabalho para você numa agência. E era justamente a agência que cuidava do canal do Cartoon Network, entre outros canais, que era TNT, Boomerang, CNN, mas o meu olho cresceu quando ele falou Cartoon Network. E nessa época os desenhos estavam vindo para cá e sendo lançados no Brasil. Dudu e Edu, A Vaca e o Frango, Dexter, Coragem, o Cão Covarde, Ovelha Chip. Esses eram cartoons, que eram cartoons feitos pelo canal Cartoon Network, não eram comprados da Hanna-Barbera, como os desenhos que passavam nessa época no Boomerang, que foi um canal criado também nessa época. E a nossa missão era muito simples, era fazer a publicidade dos desenhos, divulgar em algumas mídias especializadas para o público infantil e em alguns canais de televisão também. Então assim, tudo que era novidade de desenho nessa época a gente tinha que ficar antenado, o que era muita diversão. Assim, o trabalho em si era muita diversão. Tinha os eventos que o Cartoon Network fazia, o Circuitum, por exemplo, que era essa cidade inflável que rodava o Brasil inteiro, divulgando o canal em vários lugares do Brasil. E eu fiquei trabalhando para o Cartoon Network durante um bom tempo. Quando eu estava me formando na faculdade de publicidade e propaganda, eu juntei com um amigo e nós resolvemos fazer uma revista de esportes radicais. Então a gente praticava os esportes, fotografava, fazia as matérias, fazia o layout da revista, imprimia a revista e distribuía a revista. A gente fazia de ponta a ponta. Foi um trabalho de faculdade, um trabalho que a gente resolveu tirar da faculdade e fazer, porque a gente acreditava naquilo. E deu certo. Durante 5 edições, nós fizemos 5 edições da revista e distribuímos ela em vários lugares do Brasil. Até ser chamado para uma outra agência de publicidade, onde eu estaria assumindo parte da criação de um dos maiores clientes dele, que era a Loja Americana. E era uma coisa completamente diferente do que eu fazia. Eu fui trabalhar para o ramo de varejo, eu tinha que vender roupa de cama, panela, banqueta, pano de prato, enfim, todos os produtos da Loja Americana. Então lá estava eu, mais uma vez, sendo diretor de arte de uma agência de publicidade, cuidando da criação da Loja Americana, onde eu tinha que criar peças para ponto de venda, peças publicitárias, campanhas de venda, campanhas sazonais, Dia das Crianças, Natal, Páscoa. E cada evento tinha um briefing específico. O Planeta Criança, por exemplo, era uma campanha totalmente voltada para o público infantil, onde a gente tinha que fazer de tudo para chamar a atenção das crianças que pediam os brinquedos e forçar os pais a comprar aquilo. Então assim, mais uma vez foi um trabalho bem divertido. Eu fiquei 15 anos trabalhando nessa agência. Eu tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios com design de merchandising, que era exatamente essas peças que eu criava para ponto de venda. Essa que vocês estão vendo agora é uma peça feita para expor a campanha de Planeta Criança, que é uma campanha infantil,
Cada bolha de plástico dessa mostra um brinde que você ganhava fazendo algumas compras. Tinha um porta-folheto, que era onde ficava o catálogo de compra da loja americana, e um bloco de contagem regressiva. Essa peça ela deu um baita impacto na entrada da loja, e nós escrevemos numa premiação e ela ganhou o prêmio máximo, que foi um troféu de ouro. Entre outras peças escritas, tinha essa peça que era um display para vender tábua de carne. Se você parar para pensar, né, uma tábua de carne é uma coisa tão simples, mas tinham cerca de 6 milhões de tábuas de carne para serem vendidas num período mínimo de 3 semanas. E com essa peça que vocês estão vendo, elas foram vendidas em 2 semanas. Era uma peça que chamava atenção na loja, o preço estava em super destaque. Então esses detalhes que vocês estão vendo é que faz eu caminhar no mundo da publicidade e do design, que faz eu ser designer, projetar produtos, criar peças e criar campanhas publicitárias em agências de publicidade. Uma coisa legal que aconteceu na loja americana é que quando eu estava trabalhando lá, no meio desses 15 anos, eles compraram a Blockbuster. Ainda se alugava vídeos nessa época, então a Blockbuster ainda era uma potência, ainda tinham muitas lojas, muitas locadoras. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal nessa época. Na verdade, eles tiveram uma visão de que aquilo ia acabar e fizeram uma compra para poder estar adquirindo novos pontos para lançar o que eles iam chamar depois de American Express. Mas enquanto o mercado ainda estava alugando, a Blockbuster continuou funcionando e nós continuamos fazendo muitas campanhas para eles. E durante esse período na loja americana, tinha que dar vazão à criatividade que eu não conseguia gastar lá. Eu não conseguia usar a criatividade toda na agência. Então eu comecei a pintar uns quadros, eu aproveitei todo aquele conhecimento que eu tinha de desenho, de uso das cores, para pintar uns quadros coloridos, estilo Pollock, e ficou bem legal, porque os quadros eram grandes, só que eu achei que faltava alguma coisa. Foi aí que eu tive a ideia de recortar umas letras e colar em cima da tela e fazer do quadro uma mensagem. Então deu super certo essa ideia, eu pintei mais de 20 quadros e eles se espalharam, pessoas compraram e levaram para vários outros lugares. Só que no decorrer do processo, pintar quadro já não estava mais segurando a onda, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Então eu montei uma oficina e eu comecei a construir peças de decoração. Eu comecei a construir robôs com sucata para decoração. Alguns eram luminárias, outros eram simplesmente uma peça de decoração. E eu tinha um canal no YouTube onde eu divulgava essas ideias, esses robôs. Eu comecei a vender esse material e eu ia fazendo e ia vendendo, não tinha nem tempo de acumular eles, porque as pessoas pediam. E a ideia deu tão certo que um festival internacional de cinema me contratou para criar o troféu da premiação. Então eu fiz 5 peças e foram dadas em algumas categorias nesse Festival Internacional de Cinema. E a oficina durou bastante tempo até eu me mudar, sair de uma casa e ir para um apartamento onde não tinha mais espaço para eu poder fazer a oficina, ter todas as ferramentas para poder criar as peças. Então nós resolvemos fazer uma empresa chamada Arte das Coisas, que era uma empresa voltada para decoração de casa. A gente criava e produzia material para decoração de casa. Placas decorativas, peças, e o material era diferenciado, ele tinha um recorte especial a laser, impressão UV. Eu juntei todo o conhecimento que eu vinha adquirindo nessas empresas de design e de publicidade para poder criar produtos diferenciados. Foi aí então que eu resolvi sair da agência que eu trabalhava e montar um novo estúdio, que o nome é bem óbvio, né, devido às pessoas me pedirem algo novo o tempo inteiro. Vira e mexe um cliente me procurar e falar: Rodrigo, eu preciso de alguma coisa nova, eu preciso de uma peça nova, eu preciso de uma campanha nova. E o novo estúdio ele veio para isso, para resolver problemas de forma criativa e que gerem resultados aos seus clientes. E hoje, depois de 20 anos de carreira, eu resolvi juntar todo esse meu conhecimento e colocar aqui nesse canal. Então daqui para frente vão ter vídeos falando sobre temas da publicidade, da propaganda e do design. E eu espero estar compartilhando um pouco do processo criativo com vocês. Então é isso, meus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.